Salve, rapaziada, começando mais um dia de desafio. E hoje eu quero fazer uma reflexão aqui, né, sobre a história de Sansão da Bíblia, certo? Então, para quem não sabe, né, a história mais ou menos assim. Sansão, a mãe dele era infértil, e aí Deus veio e mandou um anjo para falar com ela e falar que ela teria um filho, e deu regras para ela seguir, para ela ter um filho, que não poderia cortar o cabelo dele, não poderia comer alimentos impuros, e basicamente essas duas regras, né? Para ter esse filho que Deus concederia a ela. E aí ela teve o filho, ele nasceu e desde cedo ele era muito forte, porque, né, foi vamos dizer assim, um chamado de Deus, e a mãe e o pai dele seguia todas as regras que Deus mandou, então eles tinham meio que esse pacto, né, de conceder a força ao menino, que mais tarde salvaria o povo de Deus dos fariseus, se eu não me engano. Fariseus, desculpa. Não me julgue também se eu estiver falando coisa errada, mas é mais ou menos isso que eu sei da história. E aí eles tinham esse pacto, né? Enquanto Sansão fizesse o que Deus pedia e tal, ele ia ter essa força. E desde cedo ele tinha essa força, né? Em todas as batalhas ele ganhava, ele era um ponto forte, assim, pro povo de Deus contra os fariseus. Ele chegou a matar o leão com as próprias mãos, então, assim, era uma força descomunal que Deus dava para ele, né? Só que a queda de Sansão foi como? Desde o começo, ele se relacionou com mulheres de uma forma muito errada. Então, a primeira delas, eu não lembro o nome direito, mas ela era filha dos judeus, se eu não me engano, do povo judeu. E aí, quando ele foi se relacionar com ela, era meio que uma relação proibida, né? Porque a cultura dela não permitia com que as mulheres se relacionassem com um estrangeiro, com alguém que não era do povo dela. E mesmo assim, Sansão insistiu, né? Como era um cara forte, todo mundo se atraía por ele. Ele ficou encantado pela mulher e decidiu insistir nisso, né? Mesmo sendo algo que não era para ser. Mas ele foi lá e tava meio que domado, né? Meio que encantado por ela e decidiu seguir com isso. Aí ele revelou um dos segredos da força dele, né? E isso colocou ele em uma enrascada. Ele revelou os segredos dele para ela. Isso colocou ele numa enrascada. E posteriormente eles se separaram também e deu tudo errado nesse relacionamento. Então essa já foi uma primeira falha dele. A outra falha, o outro relacionamento falho, relação falha, né, vamos dizer assim, foi com uma prostituta. Então ele simplesmente foi lá e teve relações sexuais por puro prazer mesmo com uma prostituta lá da época. E isso já mostrava também que ele era, vamos dizer assim, ele não sabia se controlar na questão de impulsos sexuais. Talvez também por ele ter muita testosterona, né, por causa da força. Mas ele não tinha esse controle, sabe? Ele só se deixava levar e meio que ficava dependente, né, desse desejo dele. E o terceiro e último relacionamento que conta na Bíblia, né, da história, que foi o que trouxe a queda dele, foi com Dalila, né, que era uma mulher de outro reino. Aliás, enfim, era uma mulher de outra região ali. E ele amou muito ela, na verdade, amou assim, né? Ele ficou muito encantado por ela, a ponto de revelar os seus segredos para ela. Então ela perguntava, qual que é o segredo da sua força? O que precisam fazer para acabar com a sua força? Ele foi lá e foi confiando, porque ele tava domado, completamente gado, certo? Então ele foi contando, só que ele ficou mentindo também, né? A primeira vez ele contou, só que era uma coisa errada, era uma mentira. Ela foi lá e traiu ele, contou pros guerreiros que não gostavam dele, do outro reino, como que fazia para ele perder a força, só que era uma mentira. Aí eles foram lá, encurralaram ele, fizeram aquilo que ele tinha falado, que se fizesse, acabaria com a força dele, só que deu errado, né? Não era isso.
Aconteceu por uma segunda vez isso também, só que na terceira ele falou a verdade, porque a mulher ficou insistindo e ela traiu ele novamente e falou pros caras, pros guerreiros, e dessa vez era verdade, que para perder a força dele ele tinha contado que teria que cortar os cabelos, que esse era o pacto que ele tinha feito com Deus. Se ele cortasse os cabelos, o pacto meio que se encerrava. Então foi isso que ocasionou a queda dele. Aí os guerreiros foram lá, os fariseus, né? Prenderam ele, arrancaram os olhos e depois mataram ele. Depois ele conseguiu também o último pico de força dele e matou todo mundo também, cumpriu, querendo ou não, o mandado de Deus, mas não era para ter sido assim a história, né? Era para ele ter se controlado e não contado seus segredos e ganhado de outra forma a guerra e talvez vivido, né, da forma correta. Mas ele caiu nessa tentação, contou seus segredos, aí encurralaram ele morreu de uma forma que não era predestinado, né, a ser, mas aconteceu por... Aí entra a mensagem da história, por ele não saber controlar os seus desejos. Por mais que ele tivesse a maior força do reino, a maior força da região, se ele fosse o cara mais forte do mundo, ele não foi forte aqui, né? Do que adianta você ter um corpo forte se a sua mente não é forte, se a sua mente não consegue controlar esse corpo? Então, a queda dele foi ocasionada justamente por ele ser fraco em questões carnais, em questões de desejos, né? Então, a gente para refletir nesses pontos e ver que nada adianta você ser um cara forte fisicamente ou em qualquer outra área da vida e não ser forte mentalmente e não saber controlar os seus desejos, porque isso pode ocasionar sua queda também, assim como aconteceu com Sansão. Então a gente tira essa mensagem dessa história, e por isso que eu falo muito também que a minoria sabe controlar seus desejos, as suas vontades carnais, né? Sabe resistir à tentação realmente. E se você souber, você vai ser a minoria. Porque você imagina um cara fora da média em quesito de força na época, só que o cara mediano e até abaixo da média em quesito de saber conter, né? Saber controlar a sua libido, que é até mais forte que a sua força física. Porque você sabendo controlar a sua libido, você se... Eu já falei isso em outro vídeo, né? Você se poupa de situações que aconteceriam se você não tivesse o controle. Então, por exemplo, situações de você se envolver com a mulher errada, situações de você querer trair a sua mulher que você tem, situações que envolvem esse controle que muitos não têm da libido, do desejo, certo? Então, você ter esse controle, você ter esse poder, vai te livrar de diversas situações. E a gente pode aprender isso com a história de Sansão, né? Se ele tivesse esse controle, se ele tivesse essa força mental de controle, ele não se sujeitaria a essas coisas que aconteceram com ele, com esse sofrimento e com essa morte de uma forma totalmente armada por realmente ter confiado em alguém que não era para confiar e ficar cego por amor, né? Inclusive, eu acho que é uma ironia ele ter morrido cego, né? Terem furado o olho dele. Que ele estava sendo displicente com a situação toda ali da vida dele, do seu controle sexual, né? Então, meio que foi uma ironia isso, ele ter morrido cego, porque eu acho que Deus quis dar o recado pra ele, tipo assim, ó, esse erro foi seu e por isso que você tá tendo essas consequências, entendeu? Foi meio que um sinal. Então é isso. Eu acho que foi uma boa reflexão, né, pra gente tirar dessa história. E tamo junto, obrigado por acompanhar mais um vídeo. Deixa o like aí se curtiram essa reflexão e deixe seu comentário aí também, algo sobre essa história, essa reflexão, se faz sentido ou não pra você, beleza? Tamo junto, é nóis, até amanhã.